Olá, meus amigos queridos, eu sou Francis Raime, compositor, e hoje estou iniciando aqui uma série de programas que irá ao ar toda quarta-feira, nesse horário, 19 horas, até o final do ano, ou mais, a depender da pandemia, né? E é uma série que se chama Trocando em Miúdos as Minhas Canções, que fala sobre o processo de criação das canções, das minhas canções, de onde surgem, né, essas canções e, enfim, esse mistério da criação, né, essa coisa meio que a gente não sabe bem como é que aparece, né, e, enfim, eu fico puxando pela memória, especulando sobre as circunstâncias e as influências também, né, que aconteceram quando eu compus uma determinada canção, né? E muitas vezes você, quando vai fazer uma música, muitas vezes você tem uma referência, você tem um poema a ser musicado, por exemplo, né? Ou então uma trilha de filme, né, a ser feita, né? Enfim, aí é uma forma de uma certa maneira mais fácil, né? Você tem aquela referência, aquele guia ali, né? Enfim, eu gosto muito, inclusive, de musicar poemas hoje em dia, né? No começo da minha carreira, geralmente eu fazia a música antes e vinha o parceiro e colocava a letra depois, né? Hoje em dia acontece muito o contrário, né? Mas quando você não tem essa referência, né? Então a música parece do nada, né? Quer dizer, você fica... às vezes vou pro piano, né? Que é meu instrumento mais comum, né? Eu toco um pouquinho de violão também, mas é mais o piano mesmo, né? E às vezes eu fico lá procurando, dedilhando, né? Buscando uma sequência harmônica, assim, que me agrade. Às vezes ligo o gravador, né? De repente, alguns dias depois, vou lá ouvir o que ficou gravado ali, né? Porque às vezes vem uma ideia assim e de repente ela desaparece, você esquece, né? Mas muitas vezes então me aconteceu isso. Eu ia para o piano, ficava dedilhando, né? Às vezes o dedo, às vezes esbarra, né? A mão vai para outro lugar, então aparece uma ideia que você nem cogitava, né? E agora, muitas vezes você pega assim o que nós músicos costumamos chamar de uma célula musical, né? É um pequeno grupo de notas, 4, 5 notinhas, não é? E vai desenvolvendo a partir dali, né? O exemplo mais conhecido dessa forma de compor é a famosa Sinfonia número 5 de Beethoven, né? Aquele... O Beethoven, com esse bababá, né, compôs uma sinfonia inteira, né? Quer dizer, não querendo me comparar a Beethoven, é claro, né? Mas muitas vezes esse processo, né? Você pega umas notinhas, né? Hoje eu vou falar sobre Trocando em Miúdos, é uma parceria minha com Chico Buarque, meu querido parceiro e compadre. E no caso do Trocando em Miúdos, eu peguei 5 notas, comecei a desenvolver, né? 5 notinhas, você pega uma notinha aí, esse desenho, sobe um pouquinho, aí volta para aquela primeira nota, aí desce um pouquinho, né? Então isso se repete ao longo da música várias vezes, né? Sei lá, e várias alturas da canção, né? Não são sempre as mesmas notas repetidas, é mais aquele desenho, né? E é por isso que a gente chama de um grupo de notas, uma célula, que você vai desenvolvendo, não é? E aí você, enfim, veste harmonicamente, você vê quais os acordes, não é? Que tem mais acordes harmônicos, que tem mais a ver com aquelas melodias. Então, no caso de Trocando Miúdos foi isso, né? Comecei assim, né? Eu vou... Tirarariro, tirarariro.
né? E por aí vai, né? Quer dizer, vocês repararam que no começo, depois, em algum momento, foram variando, né, as notas, mas sempre com esse desenho, né, dessas 5 notinhas, né? Então, de repente, a música acaba surgindo dessa forma, né? Mas depois dessas considerações um tanto quanto técnicas, né, vocês devem estar querendo ouvir a canção, né, com a belíssima letra que o Chico fez, né? Então vamos lá. Eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valer, mas fico com um disco do Pixinguinha assim, o resto é seu, trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamo lá, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer, aquela aliança você pode empenhar ou derreter, mas devo dizer que não vou lhe dar enorme prazer de me ver chorar, nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dia lacerado. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor no aluguel, devolvo Neruda que você me tomou e nunca deu. Eu bato o portão sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. E assim chegou a canção, né, Trocando em Miúdos, que do tempo que ela foi composta até quando foi gravada, né, decorreu um bom período, né, porque levou quase uns 2 anos, talvez, né, e eu me lembro, eu não fiz essa música no piano, não, curiosamente, apesar dela ter uma característica muito ligada ao piano, né, enfim, muitos acordes, não é uma música tão simples assim, né, harmonicamente falando, mas eu fiz no violão, imagine vocês, né? E foi em Rio das Ostras, aquela cidade, aquele balneário simpático aqui do Rio de Janeiro, né? E eu estava passando uns dias lá e uma casinha que a gente tinha alugado, Olivia e eu, né? E muito, muito tranquila, né? E eu me lembro que tinha uma rede lá e eu me deitei naquela rede, foi onde me veio essa ideia, né? Eu gosto muito de compor na rede, né? Você deita assim, tranquilo, as ideias chegam, né? Enfim, gosto de compor em muitos lugares, né? Trem, avião, barco, banheiro, né? Só não gosto de compor em elevador. Elevador não é comigo, dá aflição. Mas enfim, eu estava então deitado nessa rede em Rio das Ostras, e aí dei o título de Maria das Ostras, um título provisório, não é, para a canção, e enfim. E aí voltando para o Rio, alguns dias depois, na época eu já compunha muito com Chico Buarque, não é? Já uns 4, 5 anos, já tínhamos feito algumas canções, né, como Atrás da Porta, Passaredo, Meu Caro Amigo, e mostrei para o Chico, né? Não sei se já tem 10 minutos, se tiver 10 minutos temos que dar uma pequena paradinha para recomeçar. Retomando então a ocasião em que eu mostrei para o Chico, né, a melodia, eu me lembro que eu fiquei muito entusiasmado com a canção e mostrei para o Chico algumas vezes, tal. De repente teve um dia que
nós fomos jantar juntos e tomamos uns vinhozinhos. Aí ele me disse, pô, e aquela canção, Franz, como é que é? Não é? E aí eu gravei para o Chico, né? E, enfim, o Chico é muito detalhista, muito minucioso ao escrever as letras, né? Essa canção ela tem duas partes, né? Tem uma parte em tom maior, né? Os leigos talvez não saibam exatamente o que é um tom maior, os músicos claro que sabem, mas é um tom, uma tonalidade que dá uma sensação de uma certa alegria, talvez, né? Se bem que o Trocando em Miúdos fala de separação, não tem nada de alegria, mas enfim, é um clima mais aberto, digamos assim, né? E temos um tom menor, que dá um clima assim mais triste, né? Às vezes até mais sombrio, né? Então acho que isso de uma certa forma influencia o letrista, né? Que dá uma direção, não é? Apesar de que geralmente quando eu faço as músicas eu não peço ao parceiro para seguir um certo caminho, né? Fica bem livre, né? Mas isso certamente influenciou o Chico, né? E ele estava me contando pouco tempo depois que ele começou a fazer a letra pela palavra aliás, né? No meio tem aliás, e que é curioso porque aliás, esse aliás é quase que como fosse um comentário instrumental, não é? Eu estava tentando me lembrar assim de algumas marchinhas carnavalescas, que às vezes você tem a marchinha, é um comentário parece um trombone que está tocando, aí você retoma a música, né? Então esse aliás era um pequeno comentário que teoricamente não era para ter letra, né? Aliás, poderia ter, enfim, não ter sido letrado, mas o Chico, né, muito atento, né, a essas particularidades, letrou e começou pelo aliás, né? Ele disse, eu tive a ideia do aliás e depois eu fui construindo a letra, não é? Agora, ele fez a música até um certo ponto, a letra até um certo ponto, porque, não sei, ele parou ali justamente até a última estrofe, né? Eu bato o portão sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. Essa estrofe só surgiu muito tempo depois, não é? Já conto para vocês, e ficou por ali, né? Só aquelas 2 ou 3 primeiras estrofes e a música ficou incompleta, né? Como aconteceu várias vezes com o Chico, a música, a letra ficou incompleta, como aconteceu várias vezes com o Chico, que nem sempre terminava a letra exatamente naquele momento, às vezes daqui a um mês retomava, e às vezes mudava um pouquinho o rumo, né? Então eu fiquei pensando, puxa, eu queria tanto gravar essa música, né? Eu ia gravar um disco, na ocasião, que se chama Passaredo, né? Gravei, isso foi em 77, e comecei a preparar os arranjos das músicas, né? E aí eu resolvi aplicar o chamado golpe do Francis. O que é o golpe do Francis? Não é? Como meus amigos chamam esse artifício, né? É o seguinte, eu ia para o estúdio, gravava, né, baixo, bateria, piano, violinos, cellos, orquestra toda, né? E a letra não estava pronta. Gravava e o pobre do letrista acabava tendo que terminar a letra, né? E fiz isso, apliquei o golpe do Francis e falei pro Chico, olha, gravei a orquestra toda, tá lá, poxa, será que você consegue terminar a letra? Eu vou tentar, não sei o quê. Entre uma pelada, né, futebolzinho e outro, tal, quem sabe, né? E que as peladas, o Chico gosta muito de futebol, né? Ele joga toda semana lá no campo dele no recreio. E ele me disse que isso é uma forma de ele ficar assim mais tranquilo, tal. E após isso ele vai para casa, escreve uma letra ou então dá seguimento a um romance que ele esteja escrevendo, enfim.
é um combustível para o Chico, o futebol, né? Mas enfim, o tempo foi passando e eu fui gravando as músicas, nada da letra apareceu, eu já estava conformado que não ia rolar mesmo. Era um disco produzido por minha mulher, Olívia, e num domingo de madrugada, eu resolvi ir para lá para o estúdio, era ali na Som Livre, ali em Botafogo, para dar os retoques para umas coisinhas que faltavam, enfim, não tinha tanta coisa que faltava, mas às vezes você dá uma mixada, uma equilibrada melhor numa música, né? E lá pelas tantas, às 2 da matina, né? Não é que me aparece Chico no estúdio e com a letra pronta, eufórico, terminei a letra, eu não acredito. Aí o técnico arrumou lá o microfone e tal, preparou o estúdio todo, não estava previsto para ter uma gravação, né? E enfim, aí comecei a gravar, de repente a Olívia entra no estúdio e ela não percebe que o Chico está sentado no sofá, o sofá estava escondido pela mesa de som. E ela entra, vê aquela cena, eu cantando lá uma música, não entendeu nada, o que é isso? Não é? E aí gravei o Trocando Miúdos, né? Foi a primeira vez que eu lancei uma música assim como cantor, né? Eu era mais conhecido como compositor até então, e, enfim, isso me deu uma visibilidade também como cantor, né? E a música fez bastante sucesso, foi para novela e tal, enfim. E então essa foi a história do Trocando em Miúdos, né? Uma espécie de biografia da canção, né? Além do processo de criação, né? Essa série também conta dessas historinhas, né? Um pouco da biografia da canção, né? E a Trocando em Miúdos teve várias gravações e depois dessa minha primeira gravação eu fiz um arranjo para o Chico para gravar um disco dele, um ano depois, com um arranjo diferente. Eu gravei mais como samba canção. Eu vou lhe deixar a medida do bom fim. Um samba canção com ritmo, né? Já o arranjo que fiz para o Chico foi como uma canção mesmo, né? Sem ritmo, né? E foi uma gravação, uma interpretação lindíssima do Chico. Eu acho que a gravação do Trocando em Miúdos que eu mais gosto, juntamente com a de Olívia, que gravou também a canção alguns anos mais tarde, que é linda também. E agora nessa gravação de Chico eu sempre me lembro que as pessoas falam muito de um contracanto das flautas, né? Da flauta, no caso, do Celso Votzelogel, né? Que é um tremendo flautista, né? E ficou marcado muito essa gravação. Acho que já chegamos a 20 minutos, ainda não chegamos a 20 minutos. Tem essa introdução. Uma linha de flauta, uma melodia muito romântica, né? Muito dolorida, né? E que foi lindamente interpretada pelo Celso, né? Enfim, são gravações, tem várias gravações de Trocando em Miúdos, né? Foi muito tocado em shows também, é claro, né? E às vezes você encontra uma gravação, uma interpretação que às vezes muda um pouquinho a harmonia, né? E às vezes mudam bem, mas às vezes não é meio estranho, tal, enfim. Mas a maioria das vezes eu gostei das interpretações, né? Teve uma em particular no Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro. Fui ver um concerto com Olívia, do Brad Medal, que é um dos maiores pianistas da atualidade, né? E ele gosta muito de improvisar, não é? Então, lá pelas tantas, ele começou a tocar um improviso de uma música e tal. Eu não sabia que música seria aquela, né? Mas, de repente, aquilo estava me parecendo familiar. E eu virei para a Olívia e disse, eu acho que é uma música brasileira, sei lá, não sei o que seria, né? E, de repente, alguém do lado
começou a... Oi, Francis, está tocando tua música? Que música? Era o Trocando Miúdos, gente. Eu não tinha me dado conta, né? Então foi uma alegria muito grande. Já outra vez, já é um caso mais engraçado, né? A gente estava fazendo um show, um show muito divertido, né, cara? Miúcha, Cristina Buarque, Novelli, Nelson Ângelo, Danilo Caymmi e Olivia Raime, Olivia minha mulher. E lá pelas tantas, Olivia canta, em vez de cantar, né? Ajude, não, aceite uma ajuda do seu futuro amor, do aluguel. Em vez de aceite uma ajuda, ela cantou ajude uma seita. Aí lá atrás dos bastidores da coxinha, Cristina Buarque, Miúcha, riu sem mais parar, né? E cada vez que ela canta essa música, chega naquele pedaço, ela às vezes fica com medo de trocar e cantar ajude uma seita, né? São curiosidades, né, que acontecem, né? Agora, e outra coisa engraçada que me aconteceu uma vez com relação a essa música foi o Quincy Jones, né, que eu conheci bastante lá nos Estados Unidos, já tive bastante contato com ele, fui ver gravações dele. E aí, certa vez, ele entrou em contato comigo e me pediu, ô França, eu queria que você gravasse Trocando Miúdos, sei lá, umas 10 vezes, cada vez de um jeito, né, para você, enfim, eu me familiarizar melhor com a música, com o teu jeito de tocar, né? Eu disse, conheço mais 10 vezes, 10 vezes, ou 15, enfim, não é? Porque eu acho que ele queria gravar a música. E aí foi uma quase gravação, né? Porque acabou não acontecendo, infelizmente, né? Mas teve essa curiosidade. Eu fico imaginando o Quincy ouvindo a música durante 10 vezes, não é? Essas são as historinhas, não é? do Trocando em Miúdos, né? E eu acho que já contei bastante coisa, né, sobre essa canção, né? Então, eu vou me despedir aqui de vocês, mas antes eu queria dizer que essas historinhas, enfim, esse processo de criação, ele está descrito de uma maneira assim bastante minuciosa num livro que se chama Trocando e Uso as Minhas Canções, né? Um livro editado pela Terceiro Nome, não é? Que gentilmente disponibilizou nas redes a leitura do livro durante as próximas 24 horas. Né? Vocês seguem o link aí, né? Que está, enfim, que está informado aí, e vocês vão poder desfrutar da leitura, né? De Trocando em Miúdos as Minhas Canções. Né? Enfim, e também dizer que na próxima semana, né? Quarta-feira, às 19 horas, que vai ser dia 20 de maio, eu vou trazer para vocês aqui a minha primeira parceria com Vinícius de Moraes, poetinha querido, né? E primeira música que eu fiz na vida também, que é Sem Mais Adeus, e eu dou uma palhinha aqui para vocês, para fechar o programa. Vim cheio de saudade, cheio de coisas lindas pra dizer. Até lá!